Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana e nós vamos dar sequência com nossas aulas, onde nós faremos uma série de vídeos sobre derivadas e aplicações de derivadas. Vamos começar hoje com a aula 6, onde nós iremos tratar de derivadas. Antes de apresentarmos a definição formal de derivadas, nós tentaremos contextualizar, mostrando algumas situações em que aparece a derivada da função. De uma forma resumida, dada uma função f definida no conjunto dos reais e x1 o ponto do seu domínio, tanto na geometria como na física, é muito comum situações que recaem no limite de f de x menos f de x1 dividido por x menos x1 quando x tende para x1. Esse limite, quando existir, será chamado de derivada da função f em x igual a x1, e nós vamos denotá-lo por f' de x1. Nós vamos começar mostrando uma contextualização geométrica, que é a respeito da reta tangente ao gráfico de uma função em um ponto P, por exemplo, de coordenadas x1 e y1. Então, olhando aqui para essa figura, nós podemos ver o gráfico de uma função, onde x1 faz parte do seu domínio, e nós temos aqui uma reta que é tangente ao gráfico lá no ponto x1, y1. Certo? Nós queremos encontrar a equação dessa reta tangente. Com isso tudo que nós fizemos até agora, nós já vimos e já aprendemos a obter equações de retas definidas por dois pontos. Então, nós vamos partir dos conhecimentos que nós já temos para tentar obter obter a equação desta reta tangente. Nós vamos lembrar que a definição de reta tangente, a reta tangente em um ponto, ela é única e ela deve encostar no gráfico apenas em um ponto, em um único ponto. Então, vejam só. Nós vamos começar falando da reta secante. A reta secante, no caso aqui, ao gráfico da função passando pelo ponto P, pelos pontos P e Q, o ponto P tem as coordenadas x1, y1 e o ponto Q tem as coordenadas x2, y2. A equação desta reta secante é y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1, onde m é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Este m é o coeficiente angular da reta secante. Ele representa aí a inclinação da reta em relação ao eixo x, que é o que nós vamos ver aqui nessa imagem. Se a gente pensar aqui, numa reta horizontal em relação paralela com o eixo x, nós vamos estabelecer um ângulo alfa, que é exatamente a inclinação que a reta secante faz com o eixo x. As relações que nós podemos tirar aqui nesse triângulo PQPR, que é um triângulo retângulo, nós podemos obter uma relação trigonométrica que relaciona os lados y2 menos y1, que é esse lado QR, e o lado x1, o segmento PR, né, que tem medida x2 menos x1, e o ângulo alfa, eles estão relacionados através da tangente. Então, a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo alfa no triângulo QPR tem medida y2 menos y1 e o cateto adjacente tem medida x2 menos x1. Observe que o y2 é a imagem do x2, então nós substituímos por x2, e o valor y1 é o f de x1, é a imagem para x igual a 1. Então, vamos voltar no slide anterior e você vai observar que essa expressão é aquele m que nós utilizamos na equação aqui, da reta secante. Então, nós podemos reescrever esta equação utilizando a tangente de alfa.
Então, aqui nós temos a equação da reta secante que passa pelo ponto P e Q, né? Agora, vamos observar o seguinte. O que acontece quando o ponto Q tende para o ponto P? O que vai acontecer com a reta secante, que é essa em preto? À medida que o Q desliza aqui, ó, se aproximando de P. Observem aqui, ó, nós colocamos uma reta laranja quando o ponto Q está aqui neste ponto. Aí a inclinação foi mudando. Depois o ponto Q assumiu essa posição dessa segunda bolinha aqui e já está aqui com a reta verde, que é a reta secante. E vai chegar um momento que o Q vai se tornar bem próximo ou até mesmo vai se tornar P. E aí nós vamos ter a reta vermelha, que é exatamente a reta tangente. Ela vai encostar no gráfico da função uma vez só, uma única vez. Então, olha só o que vai acontecer quando o ponto Q tende para o ponto P. A reta secante tende para a reta tangente ao gráfico da função em P. E a inclinação, então, desta reta, que antes era, vamos voltar aqui, a inclinação que é essa fração aqui, ó, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Então, quando ela se tornar a inclinação da tangente, esse x2 está tendendo para x1. Então, nós vamos ter o limite de f, o limite da fração, quando x2 tende para x1, certo? E aí, esta expressão vai ser exatamente o coeficiente angular da reta tangente. E nós podemos, então, escrever, nós vamos denotar este limite, quando ele existir e for finito, por f' de x1. E dessa forma, nós poderemos escrever a equação da reta tangente ao gráfico em x igual a x1 como sendo y menos y1 é igual a f' de x1 vezes x menos x1. Nesta equação, o termo f' de x1 é o coeficiente angular da reta tangente. E nós vamos defini-lo aqui de forma mais criteriosa. Então, nós vamos considerar uma função definida no cônjuge dos reais ou em um intervalo real e x1 pertencente ao domínio dessa função. Quando existir a reta tangente ao gráfico da função no ponto P igual a x1, y1, o seu coeficiente angular vai ser definido por f' de x1 igual ao limite, quando x tende para x1, de f de x menos f de x1 dividido por x menos x1. Existe uma forma alternativa da gente escrever esse limite, que é obtida através de uma mudança de variáveis. Basta considerar x menos x1 igual a h, que foi isso que nós fizemos aqui, ó. Então, nós vamos ter o denominador igual a h, nós vamos trocar esse x aqui de acordo com a mudança de variáveis, nós vamos isolar o x, e com isso nós teremos x igual a x1 mais h, basta passar o x1 para o primeiro membro, que você vai ficar com h mais x1 igual a x, ou x é igual a x1 mais h. Agora, nós vamos trocar esse limite aqui, x vai para x1, eu preciso trocar para h, né? Então, quando o x vai para x1, o que acontece com h? Nessa expressão aqui, nós temos uma expressão para h. Quando esse x vai para x1, você vai ficar, então, com o quê? Com x1 menos x1, que vai ficar zero. Então, olha só, quando a gente substituir tudo, nós vamos ter o limite escrito de uma forma alternativa, como sendo limite de f de x1 mais h, menos f de x1 sobre h, quando h vai para zero. E esse aqui vai ser o coeficiente angular da reta tangente em x1, certo? Então, nós temos essas duas maneiras aí de calcular o coeficiente angular da reta tangente em x igual a x1. Bom, continuando com a nossa aula, vamos ver um exemplo. Então, nós queremos encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a 2x ao quadrado mais 1 no ponto P igual a 1 sobre 2, 3 sobre 2. O gráfico está esboçado aqui nessa figura e nós podemos ver aqui no ponto P, que é o ponto dado,
que nós conseguimos apoiar uma reta tangente. Nós queremos encontrar a equação dessa reta. Então, a gente sabe que a equação que nós vamos utilizar é y menos y1 é igual a mx menos x1, onde esse m, que é o coeficiente angular, por se tratar de uma reta tangente, ele é o f' de x1. Nós queremos a tangente exatamente no x1, né? Então, esse m é o f' de x1. O ponto dado, que é o ponto 1 de coordenadas meio, 3 meios, corresponde aí às coordenadas x1 e y1 que eu estou escrevendo aqui nessa equação, certo? Então, nós vamos começar calculando o f' de x1. No caso, nosso x1 é 1 sobre 2, olha. Aí, nós escrevemos aqui, eu recomendo que vocês sempre repitam a fórmula até ela se tornar bem natural para você, tá? Então, olha só, f' de x1 é igual a limite, quando h vai para 0, de f de x1 mais h, menos f de x1 dividido por h. Agora, você vai substituir, olha. O seu x1 é 1 sobre 2, então vai ficar 1 sobre 2, 1 sobre 2. Agora, eu preciso calcular f de 1 sobre 2 mais h e também f de 1 sobre 2. Preciso encontrar, e eu preciso também encontrar f de 1 sobre 2. Você vai utilizar a função dada. Vamos fazer aqui em cima, ó. Vamos fazer aqui, ó. F de x é igual a 2x ao quadrado mais 1. Então, quem é f de 1 sobre 2? Basta você substituir o 1 sobre 2 no lugar do x. Vai ficar 2, que multiplica 1 sobre 2 ao quadrado mais 1, que é igual a 2, que multiplica 1 sobre 4 mais 1. Aqui você vai simplificar 2 com 4, vai ficar 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 mais 1, vai tirar um mini múltiplo comum, vai ficar 2 mais 1, 3. 3 sobre 2. Então, aqui, olha, aqui a gente colocou já a resposta direto, tá? Então, olha só, vamos guardar esse resultado aqui. Agora, nós vamos calcular o f de meio mais h. Então, vamos, mesmo processo, tá? Vai ficar, então, 2, que multiplica meio mais h ao quadrado, mais 1, que é igual. 2 eu vou conservar. Eu vou resolver esse produto notável aqui, essa potência, tá? Usando o quadrado do primeiro. Então, o quadrado do primeiro, 1/4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fechei parêntese, mais 1. Eu vou apagar um pouco aqui para a gente continuar. Então, olha só, continuando aqui na frente, aqui nós vamos ter 2 que multiplica 1/4, vai ficar 2 sobre 4, simplifica, vai ficar 1 sobre 2. Aqui eu já simplifico 2 com 2, vai ficar h. E esse 2 aqui, então, multiplica h. Então, mais 2 vezes h. E esse 2 multiplica esse h ao quadrado. Então, mais 2h ao quadrado. E ainda tem esse mais 1 aqui, ó. Mais 1. Esse mais 1 soma com esse meio. Então, vamos organizar aqui, colocando as potências maiores primeiro. 2h ao quadrado, 2h. E esse 1 mais meio, 1 mais meio. Você vai tirar o mínimo múltiplo comum, vai ficar 3 sobre 2. Então, mais 3 sobre 2, certo? Então, agora nós vamos colocar esse resultado aqui no lugar do f de 1 mais h. E esse resultado aqui em cima no lugar de f de meio. Então, esse no lugar de f de 1 mais h, esse no lugar de f de meio. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui, substituindo. Vamos colocar aqui, ó. Vai ficar 2h ao quadrado mais 2h mais 3 sobre 2, menos o f de meio, que é 3 sobre 2. Olha, vai anular essa parte. Vai ficar 2h ao quadrado mais 2h. Aqui nós temos o h comum nos dois termos. Vai colocar o h em evidência. Vai ficar com 2h mais 2. Esse termo aqui, você vai substituir, ó. Então, ficou aqui.
Nós estamos aqui, ó, e ainda tem essa divisão por H, que vai simplificar com esse H do numerador. Então, vai simplificar aqui e vai sobrar 2H mais 2. Agora, quando H vai para zero, esse limite é igual a 2. Então, quer dizer que 2 é o coeficiente angular da reta tangente. Aqui, ó, nós escrevemos a equação da reta tangente, que foi só uma substituição, que nós estamos utilizando, ó, a definição que é y menos y1 é igual ao f' de x1, né, que é o nosso m, x menos x1. Aí substituímos, colocamos aqui o 2 que a gente encontrou, isolamos o y e aqui está a reta tangente ao gráfico da função, que é aquela que é essa aqui que está toda por baixo aqui desses nossos cálculos, essa reta tangente, que é com a inclinação positiva, coeficiente angular positivo, então é uma reta crescente, encosta aí no gráfico da parábola apenas no ponto P. Certo, pessoal? Bom, continuando, vamos agora falar um pouquinho das aplicações no contexto físico. No contexto físico, nós podemos destacar a velocidade instantânea e a aceleração instantânea. Aqui nós temos um exemplo, ó, de um gráfico, onde nós temos o eixo horizontal agora representando o eixo do tempo e o eixo vertical representando o eixo das posições. Então, aqui a gente pensa numa partícula que se desloca em relação ao tempo e vai assumindo aí essas posições S de t. Então, no tempo t1, ela está lá no S de t1. No tempo t2, ela está no S de t2. Esse gráfico aqui é apenas um exemplo, tá? Nós poderíamos ter qualquer outro gráfico no plano. Então, nós vamos considerar S igual a S de t, a função posição de uma partícula em movimento retilíneo, e nós queremos saber qual é a velocidade instantânea e qual é a aceleração instantânea no tempo t1. Nós vamos começar falando da velocidade. Nós vamos falar inicialmente da velocidade média. A velocidade média em um intervalo de tempo t1, t2 é definida como sendo a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se você fizer esse cálculo, você vai conseguir ter a velocidade média. Agora, a velocidade instantânea, ela é obtida quando você faz o T, o T1, o T2 tender para T1. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos aqui definir a velocidade instantânea da partícula em t igual a t1. E nós vamos utilizar, então, ao invés de colocar t2, eu vou deixar o t um pouco mais livre, eu vou usar apenas t. Então, nós vamos ter limite de s de t menos s de t1, dividido por t menos t1, quando t tende para t1. Então, esse limite aqui vai nos fornecer a velocidade instantânea. Fazendo a mudança de variáveis, igual àquela que nós fizemos ali atrás, onde a gente substitui o t menos t1 por h, nós podemos reescrever esse limite como sendo s de t1 mais h menos s de t1 sobre h, quando h vai para zero. E a gente pode utilizar essa expressão aqui para calcular a velocidade instantânea. Bom, então vamos aplicar isso num exemplo. Nós vamos considerar a função posição s de t igual a 2t mais 1, e nós queremos encontrar a velocidade média da partícula em t pertencente ao instante 3 sobre 10 e 9 sobre 10, até 9 sobre 10, é esse intervalo de tempo. Nós queremos a velocidade instantânea da partícula em um tempo arbitrário, t, e depois nós queremos a velocidade instantânea da partícula em no t igual a 3 sobre 10. Bom, então começando com a velocidade média, nós vimos ali na definição que a velocidade média é definida por tempo final menos tempo inicial, dividido pela posição final menos a posição inicial. Então, nós vamos substituir o T1 e o T2
E nós precisaremos, ó, calcular o S de T2 e o S de T1, né? Usando a função. Então, a nossa função S de T, a nossa função é definida como sendo 2T mais 1. Então, aqui o primeiro cálculo, que é o S de 9 sobre 10, vai ser 2, que multiplica o T, que é o 9 sobre 10, mais 1. Então, nós colocamos aqui, dentro desse primeiro colchete, a imagem para o T igual a 9 sobre 10. E agora, nós vamos calcular o S de 3 sobre 10, usar a mesma função, ó, substituição. 2, que multiplica 3 sobre 10, mais 1. Agora, nós podemos já tirar aqui os colchetes fazendo as operações. Vamos fazer juntos aqui, ó. Aqui eu vou ter 9, vou fazer com bastante etapas aqui, ó. 9, 2 vezes 9 sobre 10, mais 1, menos, esse menos, gente, vai multiplicar tanto o primeiro termo como o segundo, tá? 2 vezes 3 sobre 10, menos 1. 2 eu simplifico com 10, né? Vai ficar, então, 9 sobre 5. Esse mais 1 já cancela com esse menos 1. Aqui esse 2 com esse 10 simplifica, então, menos 3 sobre 5. Então, ficou 9 sobre 5 menos 3 sobre 5. 9 menos 3, 6 sobre 5. Dessa forma, o numerador ficou 9 sobre 10 menos 3 sobre 10, né? Que ficou 6 sobre 10. E aí, nós simplificamos por 2, em cima e embaixo, e aí ficou 3 sobre 5. Então, agora nós estamos com 3 sobre 5 dividido por 6 sobre 5. E aqui nós vamos aplicar a propriedade, a regrinha de divisão de frações. Conserva a primeira, né? E multiplica pela inversa da segunda. Aí, a gente cancelou aqui 5 com 5, ficou 3 sobre 6. E a gente simplificou por 3, em cima e embaixo, dando origem aí, ó, concluindo que a velocidade média é 1 sobre 2. Agora, continuando no item B, nós queremos a velocidade instantânea. E a velocidade instantânea vai ser dada pelo limite de S de T mais H menos S de T sobre H quando H vai para zero. Então, ó, substituindo o S de T mais H, você vai lá na função, e onde tem T, você vai substituir por T mais H. Então, ficou 2, T mais H mais 1, certo? Menos S de T, que é o 2T mais 1. Agora, vamos lá, vamos fazer essas contas aqui juntos, ó. Vai ficar 2 vezes T dá 2T, 2 vezes H dá 2H, mais 1, menos 2T, menos 1, sobre H. Então, olha só, 1 cancela com 1, 2T cancela com 2T. Então, vai ficar 2H sobre H, que é igual a 2. Então, o limite de 2, que é uma constante, é o próprio 2, que está aqui em cima, certo? Agora, no item C, a gente quer a velocidade instantânea em T igual a 3 décimos. Então, a velocidade instantânea nesse valor continua sendo 2, porque a velocidade instantânea para um T qualquer é constante igual a 2. E assim a gente conclui esse exemplo. Para concluir nossa contextualização, vamos falar agora da aceleração média e da aceleração instantânea. Então, na primeira definição, estamos considerando a função v igual a v de t, que é a velocidade da partícula em um movimento retilíneo. E nós vamos definir, então, a aceleração média no intervalo de tempo t1, t2 como sendo v de t2 menos v de t1 dividido por t2 menos t1. Agora, a aceleração instantânea na partícula em um instante t igual a t1 vai ser definida pelo limite de v de t menos v de t1 dividido por t menos t1, quando t tende a t1. E esse limite, fazendo uma mudança de variáveis, como foi feito no caso anterior, nós vamos ter limite de v de t mais h menos v de t sobre h quando h vai para zero. Bom, dando continuação à nossa aula, nós vamos ver agora a definição formal de derivada. Vamos começar definindo a derivada em um ponto particular do domínio, ou seja, em um ponto específico.
Então, nós estamos considerando a função definida em R ou em um intervalo, e nós vamos considerar x1 um ponto do seu domínio. Dessa forma, a derivada da função em x1, que vai ser denotada por f' de x1, vai ser obtida através do cálculo do seguinte limite. Limite quando x vai para x1, de f de x menos f de x1, dividido por x menos x1. Se fizermos uma mudança de variáveis, considerando x menos x1 igual a h, nós podemos escrever esse limite de forma equivalente como sendo limite de f de x1 mais h menos f de x1 dividido por h, e o h tende a zero. Como nós vimos nos exemplos anteriores da contextualização, esse limite é exatamente o coeficiente angular da reta tangente em x1, né? Generalizando, a derivada em um ponto arbitrário do domínio será dada por f' de x igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h vai para zero. Nós podemos denotar a derivada da função em x de diversas maneiras. Aqui nós mostramos algumas maneiras, ó. F' de x, y', dx f de x, dy dx, são todas formas da gente denotar derivada da função em x. Com o objetivo de aplicar essa definição, nós vamos ver dois exemplos. O primeiro deles é este, onde nós queremos encontrar a derivada da função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 1. Nós vamos encontrar a derivada em um ponto x arbitrário do domínio, ou seja, nós queremos encontrar o f' de x, certo? Quem é f' de x? Nós vimos na definição que f' de x é igual ao limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Nós vamos fazer as substituições aqui, tá? Então, nós teremos, ó, limite, eu vou fazer o seguinte, vou fazendo aqui por baixo, tá? Que é igual a limite quando h vai para zero. Esse f de x mais h, pessoal, nossa função está aqui. Onde tem x, nós vamos colocar x mais h, certo? Então, nós teremos, olha, a primeira função que será substituída vai ficar x mais h ao quadrado mais x mais h menos 1. Aqui é o f do x mais h, que a gente acabou de substituir. Agora, nós vamos substituir o f de x. Então, menos f de x é a função do jeito que ela está aqui, porque nós vamos usar a própria variável x. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 1. Embaixo, o denominador é h. Agora, vamos abrir essas potências e ir tirando esses colchetes. Então, nós temos aqui, ó, x, vou continuar colocando limite quando h vai para zero, tá? E agora nós temos x mais h ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, vamos para cá, ó. Mais x mais h menos 1. Esse menos multiplica x ao quadrado, menos x ao quadrado. Esse menos multiplica x, menos x. E ele multiplica menos 1, mais 1. Dividido por h. Agora, nessa numerador, observem, ó, que x quadrado eu posso simplificar, vai zerar. Esse x vai zerar com esse x, e esse 1 vai zerar com esse 1. Então, ficou o quê? Vamos lá. Limite, quando h vai para zero, sobrou 2xh, h ao quadrado, h dividido por h. O numerador, observem que todas as parcelas têm o termo h. Então, você vai colocar h em evidência. Então, h vai para zero, h em evidência, você vai ter 2x mais h ao quadrado
mais h em evidência. Então, aqui vai ficar h, vai ficar 1, né? Dividido por h. Agora, eu tenho h em cima e embaixo. Eu vou simplificar e nós teremos h indo para 0, 2x mais h mais 1. Quando h vai para 0, essa parte que vai para 0, nós vamos ficar com 2x mais 1, que é a derivada da função, em um x qualquer do domínio. No nosso segundo exemplo, nós queremos calcular a derivada da função f de x igual a raiz de x, em um x qualquer do domínio, né? Então, nós queremos encontrar f' de x e nós vamos usar a definição. Então, nós vamos, pela definição, f' de x é o limite, quando h vai para 0, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, nós vamos fazer as substituições, né? Então, nós teremos igual, limite, quando h vai para 0, o f de x mais h, você vem aqui, ó, e observa que você vai trocar x por x mais h, certo? Menos, agora, f de x, dividido por h. Agora, observe que quando o h vai para 0, você vai ficar com raiz de x menos raiz de x, que é 0, e embaixo é 0. Então, você precisa reescrever a função de uma forma que desmanche essa indeterminação que está tendo de 0 sobre 0. Como é raiz quadrada, você vai multiplicar pelo conjugado. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, por raiz de x mais h mais raiz de x. Nós vamos fazer isso, nós vamos acrescentar aqui uma fração, o numerador e o denominador são iguais, porque essa fração representa o número 1, porque você não pode alterar a expressão. Então, fazendo isso, você não vai alterar e vai fazer com que apareça aqui um produto notável, que eu acho que você já deve estar lembrando dele, né? Que é o a menos b vezes a mais b, que é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. E dessa forma, como tem esses quadrados aqui, os radicais vão ser eliminados. Então, olha só, o numerador da expressão, você pode já escrever dessa forma aqui, ou se você quiser fazer uma passagem escrevendo a multiplicação, pode. Então, eu vou abrir o parêntese, vai ficar raiz de x mais h menos raiz de x, que multiplica o raiz de x mais h mais raiz de x. Esse é o a menos b vezes a mais b. Dividido, aqui embaixo vai ficar h que multiplica raiz de x mais h mais raiz de x. Pronto. Agora, esse numerador, você vai escrever como sendo a ao quadrado menos b ao quadrado, onde o primeiro termo aqui, esse primeiro termo aqui é o a e esse segundo termo aqui é o b. Então, nós teremos limite de a ao quadrado, que é raiz de x mais h ao quadrado, menos raiz de x ao quadrado, dividido por h, que multiplica raiz de x mais h mais raiz de x, certo? Quando h vai para 0. Agora, isso é igual a limite, quando h vai para 0, esse quadrado cancela o radical, vai ficar x mais h. Vamos fazer uma consideração aqui, ó, que x mais h é maior que 0. Para que esteja definido, né, o domínio, porque nós estamos pensando em x pertencente ao domínio da função, né? O domínio da função, observa que a raiz de x, é x maior ou igual a 0. Esse h está indo para 0, então nós vamos pegar esse termo aqui, ó, sempre maior do que 0. Fazer essa consideração.
Nós vamos ter aqui, ó, corta o 2 com x também, vai ficar x. E agora, nós vamos ter aqui embaixo h, que multiplica raiz de x mais h, mais raiz de x. Agora, você observa que aqui eu vou anular x e vai ficar h, que eu vou anular com esse de baixo. Então, em cima, o numerador vai ficar 1. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, isso aqui vai ser igual a limite, quando h vai para 0, 1 no numerador, dividido, o denominador vai ficar raiz de x mais h mais raiz de x. Agora, quando o h vai para 0, não tenho mais indeterminação, então já posso calcular. Vai ficar 1 dividido por raiz de x mais raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. E esse aqui é o resultado da derivada. É a derivada da função f de x em um x arbitrário do domínio. Para finalizar nossa aula, vamos mostrar um resultado importante que ele garante que toda função derivável é também contínua. Então, olha só, se a gente considerar que a função f é derivável em x1, que é um ponto do domínio, consequentemente, f será contínua nesse ponto x1, nesse valor x1 do domínio. E para ser contínua, você lembra o que tinha que acontecer? A gente viu lá nas primeiras aulas, né? O x1 tem que estar no domínio, então também tem que existir o f de x1. E os limites laterais, quando x tende para x1, tem que ser são iguais. Então, quando x tende para x1, o limite da função existe e coincide com os limites laterais, né? Por isso que existe, e coincide com a imagem da função em x1, por isso ela vai ser contínua. Agora, o contrário, pessoal, as funções contínuas nem sempre são deriváveis naquele ponto de continuidade. Um exemplo é esse daqui, esse gráfico que a gente colocou aqui, ó. Observando o ponto x1, vamos lembrar do contexto geométrico, o que significa a derivada em x1? A derivada em x1 é a inclinação da reta tangente lá naquele ponto. Ou seja, é a possibilidade de você apoiar uma reta tangente aqui. Será que nesse ponto é possível a gente ter uma reta tangente? A reta tangente, ela é única. Ela é única e toca o gráfico em um único ponto. E uma dica que é fácil da gente observar que não será possível ter essa reta tangente é a existência dessas quinas. A gente chama de quinas, essas pontas, porque aqui você pode apoiar infinitas retas e elas vão sempre tocar em um único ponto. Aí, nesse ponto, quer dizer que não existe a derivada da função. Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui e na aula que vem nós já vamos mostrar propriedades com as quais nós vamos calcular a derivada sem mais necessitar do auxílio do limite, sem necessitar mais da definição formal. Nós vamos passar a utilizar as propriedades para que o cálculo fique bem mais rápido. Então, até a próxima aula e bom estudo para todos!